Bom dia, boa tarde, boa noite, pet lover. Este daqui é o Pet Nosso de Cada Dia. Aqui eu te ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo. Eu sou a Ana Paula Blanc e o tema de hoje é um patchwork sem avesso. É possível isso? Será que é possível? Aqui já tem gente aqui no YouTube, a Margarete. Olá, gratidão por mais essa oportunidade. A Cícera. Ai, que bom, gente, porque na live passada eu não consegui ver os comentários do YouTube. A Júnia tá aqui no Instagram, a Lela, que bom. Então, bora começar. Então é isso, o tema de hoje é esse. Não vou dar a resposta agora, mas existe patchwork, é possível patchwork sem avesso? Vamos descobrir, né? Então vamos ver se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, que eu mudei algumas coisinhas aqui. E aí, pessoal aqui do YouTube e do Facebook, me fala se está ouvindo, me dá um joinha se estiver ouvindo, pessoal aqui do Instagram também, se eu tô enquadrada, se vocês estão me vendo, porque às vezes eu não consigo ver o que vocês estão vendo. Agora acho que deu aqui. E aí vocês me falam se tá... Aqui é a Miriam, bom dia, vamos recarregar as baterias ouvindo a Ana, que bom. A Fátima, adoro suas aulas, que bom. A Artes da Ari Guimarães, sim. O pessoal tá falando joinha aqui no Instagram, que tá dando pra ouvir. A Lilian aqui, Judite no YouTube. Me fala aí, gente, o pessoal do YouTube e o pessoal do Facebook, me fala se vocês estão ouvindo. Aqui a Cícera falou que tá bom. Então tá ótimo. Então que coisa boa. Bom, então meu recado de sempre, né, que é aqui para quem tá chegando agora, eu contar aqui, né, que eu falo que o Brasil é um país muito colorido, mas que a gente não tem a educação do olhar. Então, o movimento aqui é pra gente colorir o mundo, e quando a gente quer ir rápido, a gente vai longe, vai sozinha, mas quando a gente quer ir longe, a gente vai junto. Então a ideia aqui é ir junto, e aí para fortalecer esse movimento, coloca todo mundo aí #SouPetLover, porque é muito legal, assim, a gente formar uma comunidade, né, a gente conseguir conversar sobre as mesmas coisas, e aqui é um ambiente seguro pra gente conversar sobre isso, e ninguém chamar a gente de doida, né? Então, façam isso, compartilhem com os amigos, quem gosta desse assunto, quem gosta de patchwork, quem gosta de trabalhos manuais, quem não sabe combinar cores, mas adora os trabalhos manuais e quer passar para um outro nível, né? E aqui é sobre isso que a gente fala. Então, para compartilhar aqui no Instagram, tem um aviãozinho embaixo que parece um aviãozinho de papel, só clicar e você manda para suas amigas. Aqui no Facebook e no YouTube tem aquela setinha curvinha assim que é de compartilhar, né? Então todo mundo fiquem à vontade e assim vocês fortalecem o movimento, me ajudam, né? Ajudam a esse movimento ser espalhado, ao canal crescer. Quanto mais compartilhamentos e mais curtidas, mais o YouTube mostra, o Instagram e o Facebook mostra para mais pessoas, e a gente fortalece esse movimento, né? Então, sejam muito bem-vindas, quem tá chegando agora, porque eu dou as boas-vindas no comecinho, mas no comecinho não tem ninguém, sou eu falando sozinha. Então, sejam todos aqui muito bem-vindas. E a gente já vai entrar no tema de hoje, né? Que eu falei se é possível a gente fazer patchwork sem avesso, né? Igual aqueles bordados sem avesso, que a gente faz o bordado, quem é profissa, assim, né, no bordado, faz o bordado e a gente não consegue ver o que é avesso e o que é direito. Crochê tem isso, né? Tricô, dependendo do ponto, né? A gente consegue ver, a pessoa às vezes faz a emenda tão perfeitinha que você não enxerga o avesso. E no patchwork a gente vai sempre costurando e ficam aquelas bordinhas, as emendas, né? E quando a gente vira, ele tá todo, a gente entende perfeitamente o que é avesso e o que é direito, né? Agora, me fala aí, quem sabe ou quem acha que se existe patchwork sem avesso? Coloca aí pra gente. Coloca aí, escreve aí, gente, digita aí.
Existe patchwork sem avesso? Dá pra fazer patchwork sem avesso? Você olhar o direito e o avesso e não saber qual que é o direito e qual que é o avesso? Deixa eu ver, digita aí pra mim. Vocês acham que eu vou entregar o ouro fácil assim? Deixa eu ver se vocês sabem. Deixa eu ver, ó. Tô esperando vocês digitarem. Vamos ver se tem resposta aí. Tem patchwork sem avesso ou não tem, galera? Fala aí pra gente. Ó, a Judite falou que acha que não. Deixa eu ver aqui no Instagram. Deixa eu ver se vai aparecer mensagem aqui falando se tem patchwork com avesso ou se tem sem avesso. Ou se é só com avesso. A Alexandrina falou, eu desconheço, mas provavelmente existe. Alexandrina, adorei, Alexandrina. Miriam, não sei, mas quero aprender para fazer cortina. Então, gente, eu vou falar com vocês que existe patchwork sem avesso. A Beatriz, eu não duvido, mas vai saber, né? Então é o seguinte, a Lilian, só se for com tecido sem avesso. A Rosa Lúcia, tem sim, você já falou em alguma live anterior. A Sandra, se existe a costura francesa, imagino que sim. Gente, vocês são muito espertas. É o seguinte, existe uma técnica milenar coreana que se chama Jogakbo. E o Jogakbo, ele não tem avesso. Ele não tem, a gente olha de um lado e olha do outro e você pode usar dos dois lados. Idêntico, ele não fica se for feito à máquina. A mão, ele é bem igualzinho de um lado e do outro. E o que é o Jogakbo era usado para quê? Ó, gente, só para dar explicar aqui, eu não sei falar coreano, tá? Então eu não sei se a minha pronúncia tá certa. Mas a técnica se chama Jogakbo. Será que no Instagram? Não, tem mensagem aqui, ó. Só que não tava passando. Gente, a minha tela, eu não tô conseguindo passar as mensagens pra cima. Deixa eu ver. Olha, tinha um monte de gente aqui, ó, falando eu não conheço, eu acho que não. Artes Dari Guimarães, tem sim. A Nilma, acho que não, acho que sim, que medo. Ana Márcia, a Carmen, acho que não conheço. Ai, arte costurada, estava com saudade, tô aqui. As lives voltaram desde terça-feira. Então é o seguinte, o Jogakbo era usado para fazer o bojage, ou bojagi, não sei como é que fala, que são panos de embrulhos. As coreanas usavam tecidos para embrulhar mantimento, embrulhar objeto, embrulhar a tal da sacola, né, gente? Embrulhar comida. E essa técnica foi desenvolvida desde 1300 e tanto. E os tecidos eram muito escassos e muito caros. Então, elas emendavam os tecidos. E essa técnica de emendar os tecidos, é uma técnica que chama Jogakbo, que é o patchwork coreano, que não tem avesso. E isso é muito legal. E aí vocês fiquem aqui que eu vou fazer a minha adaptação do Jogakbo. A gente vai fazer a máquina, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que é feito. Mas o que eu acho muito legal quando a gente começa a estudar a história, né, e a gente vai lá atrás, é que o patchwork, em qualquer cultura, ele surgiu de uma necessidade. Então, é tão legal quando a gente se desvencilha das técnicas complicadas, dos cálculos, porque não era para isso, né? Era para aproveitar tecido, era para a gente dar uma vida, era para dar uma vida maior, uma vida útil, mais longa para os tecidos que eram tão raros e tão caros e tão preciosos, né? Olha só, a Sandra já está perguntando do boro. O boro é o patchwork japonês. O boro, ele é quase um bordado, né? E o boro, ele fica diferente de um lado e do outro. Porque às vezes o ponto nem vai até lá no fim, ou às vezes o retalho que você emenda, ele fica com o desfiadinho do direito e ele não aparece no avesso, né?
O boro é lindo também. E eu posso fazer uma live aqui sobre o boro depois. E aí é o seguinte, já vou dando aqui, explicando aqui umas coisas para vocês, porque tem uma história muito linda do Jogakibo. Eu posso contextualizar aqui historicamente, contar bem detalhadamente e fazer o Jogakibo autêntico à mão aqui para vocês. Mas depois da live eu vou deixar um post, e se o post tiver muito quero, mas é muito mesmo, e muita curtida, aí eu faço uma live para vocês, mostrando exatamente como é feito à mão e como era feita essa técnica. O que é muito legal, então, que eu tô falando dessa história toda, e que é tão legal quando a gente olha lá para trás, que o patchwork surgiu de uma necessidade. Isso é muito interessante para a gente ficar mais livre, porque eu já vi algumas pessoas que conheceram o Jogakibo e tentaram usar o Jogakibo dentro das técnicas do patchwork tradicional, que é super matemático. E aí, gente, eu vou falar com vocês, dá um nó na cabeça. Porque o Jogakibo, vocês vão ver aqui, a gente costura, vira, e se você começa a colocar todas essas margens de costura, todos esses cálculos dentro do desenho que você vai fazer, e você quer terminar o patch com uma medida exata, é fácil ficar doido. Eu queria falar uma outra coisa aqui, mas... Então não façam isso. Então, assim, acho que a gente não pode tentar pegar uma técnica que é tão solta, que é tão livre, e enfiar ela, se encaixar ela de qualquer jeito dentro de uma técnica que é extremamente matemática, que é muito precisa. Então, aqui, o Jogakibo, vamos pensar num estilo livre, vamos pensar em liberdade, que eu trago sempre essa palavra aqui. Então, é bem nesse caminho que eu quero que vocês enxerguem o Jogakibo, ok? Então, para que ele é? Teve uma pessoa aqui que até já deu um spoilerzinho. Quais são as peças que a gente, às vezes, não vai colocar forro, ou que a gente vê a peça de um lado e do outro, que a gente não quer que ela fique grosseira, que a gente não quer que ela fique pesada? Então, olha, cortina, uns panôs levinhos, um panô, às vezes, só para enfeitar uma janela ou um vidro ou mesmo uma parede, você quer que ele seja levinho, uma toalha de mesa. A minha mãe tem uma toalha de mesa linda, que é uma toalha de mesa muito antiga, do enxoval dela, que é uma toalha de mesa de organdi bordada, eram aqueles bordados da Ilha da Madeira, e é muito bonito porque ela é toda transparente. Então, às vezes a gente coloca uma toalha lisa e ela é azul clarinho, assim. Se a gente coloca uma toalha lisa branca e ela por cima, aí a gente vê aquele azul clarinho e vê aquele bordado todo. Então, o Jogakibo, ele pode ser uma toalha usada assim. Então, não tentem. Então, vamos lá, quais tecidos, né, que a gente poderia fazer o Jogakibo? Tecidos bem levinhos, tecidos bem macios. As coreanas, o que elas usavam lá na ancestralidade, lá na antiguidade, né? Na antiguidade, elas usavam a seda e o rami, que era o que elas tinham ali, que são tecidos muito finos, tá? Porque o Jogakibo, vocês vão ver aqui, a gente vai colocando tecido sobre tecido, e aí a gente não pode ter nada grosso. Então, eu já fiz live aqui que eu mostro que dá pra fazer patchwork com brim, com sarja, com linho mais grosso, com uma tricoline mais encorpada. Às vezes até uso a tricoline com elastano, mas o Jogakibo, vocês esqueçam esse lona, né? Esqueçam esses tecidos grossos. Não dá, ok? Então, aqui, ó, tá perguntando, sou Lu artesã. O lese, né? Você deve estar perguntando, lese. Se a lese pode. Eu não faria de lese, porque a lese, o bordadinho da lese, ele vai ficando grossinho. Então, vão ver aqui. Se aquele bordadinho bate ali na costura, vai ficando bordadinho em cima de bordadinho e fica muito grosso, tá? Então, tem que ser com um tecido bem leve. Então, o que
Ah, Alexandrina, só pode mesmo ser da costura inglesa, porque não pensei nisso antes. É porque a inglesa, ela ainda é um passo além da francesa, né, Alexandrina? Que ela dá a virada e depois a gente vira e pesponta, né? Então é tipo a costura inglesa mesmo, é uma mescla da francesa com a inglesa, que é uma adaptação que eu fiz aqui. Que o Jogakibo não é assim o original, tá? Então, se vocês quiserem que eu mostre aqui o original, com toda a contextualização histórica, com as imagens, com as cores, porque hoje eu vou fazer aqui de uma cor só, para vocês entenderem a técnica, porque de uma cor só também fica lindo, mas é maravilhoso ele colorido também. Então, eu tô falando aqui dos tecidos, então vamos pensar aqui. Então, do que a gente poderia fazer hoje em dia? O que a gente tem hoje em dia que é muito levinho? A gente tem a cambraia. Então, aqui hoje eu trouxe uma cambraiazinha. Não sei se vocês conseguem ver que ela é até transparente, assim, a cambraia. Deixa eu ver isso aqui. Acho que com a luz aqui, não sei se tá dando pra ver. Mas a cambraia de linho ou cambraia de algodão, que é bem fininho. Organdi, organza, só que aí existe a dificuldade de trabalhar com esses tecidos, porque são tecidos que dançam na máquina. E o Jogakibo, ele fica bonito, a gente tem que ter o ponto mais certinho, né? Então, a gente vai ver aqui, quando a gente vê as coreanas fazendo e quando a gente vê os trabalhos, parece até que tem uma gominha ali no rami, na seda, assim, que fica parecendo um papel, sabe? Quando a gente passa muito, tem uma seda mais encorpadinha, que ela fica parecendo um papel, que ela fica mais durinha, assim. Tem aquele tremido do organdi, da organza, que quando ela fica muito passada, ela dá um tremidinho, assim, ela fica tipo igual um papel. Mas ela tem uma trama muito bamba, né? A cambraia de linho também tem trama bamba. A cambraia de algodão não tem a trama tão bamba, mas anotem isso. Precisa ser um tecido bem leve, tá? E não usem os tecidos sintéticos, porque para cortina tem esse voal sintético que é super usado, mas o voal, esses tecidos sintéticos, eles não passam. Então, a gente precisa, às vezes no Jogakibo nem usa ferro, elas usam uma pedrinha para marcar, ou às vezes o marcador ou eu vou usar o ferro aqui, né? Mas os tecidos sintéticos, eles não dobram, eles não aceitam essas dobras, essas marcações, tá? Então, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Então é isso, gente, vamos pensar nessa questão, sem cálculo, tá bom? Aqui, ó. A Derli tá falando que a internet dela tá ruim. Me fala se pra você está ok aqui no Instagram, tá? Me mandem um joinha aqui antes de começar a fazer. Deixa eu só ver se tem pergunta pra depois não ficar muita pergunta pra eu responder. A Nilvanda, é possível fazer patchwork com malha? Mas aí é bem diferente. Nem tenta fazer um tipo de Jogakibo assim com malha. E eu tô falando essa questão do tecido fino, que o Jogakibo a gente vai fazer com tecido fino, e para esses usos, né, uma cortina, ele nunca vai ser uma cortina que vai tampar a luz, ele vai ser uma cortina que vai quebrar a luz e que vai enfeitar, às vezes não precisa mais nada no ambiente, só aquilo ali fica muito maravilhoso. O pessoal tá falando que tá ok aqui, tá? O YouTube tá ok, Instagram tá ok, então tá bom. Gente, eu sempre pergunto, porque às vezes eu fico falando e eu acho que tá tudo bem e não tá, né? E vocês não estão me ouvindo. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar pra vocês, porque a gente pode fazer o Jogakibo totalmente aleatório e pegando pedacinhos e vai emendando. Ou a gente pode partir de um desenho inicial, sem ficar muito preocupada com as medidas, mas a gente pode sim partir de um desenho inicial. Então, eu fiz um desenho inicial aqui, deixa eu mostrar pra vocês, uma coisa bem simples. Olha, eu fiz esse desenho inicial aqui, desenhei um retângulo, que era o tecido que eu tinha, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui no Facebook e no YouTube. Então, eu desenhei esse retângulo e redividi ele. Então, dividi ele e eu numerei, fiz aqui número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só isso. Uma coisa muito simples. E aí, o pedaço que eu tinha de tecido, eu fiz a mesma coisa. Eu tinha um retângulo de tecido. Gente, olha, eu não medi, tá?
Só tô explicando aqui que eu não medi. Então, o jogakibo, o livre de fazer, elas não ficavam medindo. Ah, então agora eu vou fazer um bojage, né? Que é esse tecido de embrulho do tamanho tal. Não, elas iam, o tecido que elas tinham cortar, e que elas emendavam pedacinhos mesmo. Vai emendando, chegou ali num tamanho que elas queriam, que dava para fazer o embrulho. Geralmente elas terminavam num tamanho quadrado, tá? Então chegou ali naquele tamanho, acabou o bojage, né? Então acabou de aplicar a técnica do jogakibo. Uma cortina, pensa bem, a gente tem mais ou menos uma noção, ela não precisa de uma medida assim extremamente exata. Uma cortina que vai ficar voando, né? Ela pode ficar mais esticadinha ou mais franzida, então ela não precisa de uma medida muito exata. E depois a bainha ali você vê e faz a bainha onde você quiser, né? Então, esse foi o retângulo. E aí eu peguei o meu tecido, que era um retângulo, e risquei, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. E risquei esse desenho aqui que eu fiz no meu tecido. Então, qual que é, o que a gente tem que obedecer aqui no jogakibo? A regra dos comprimentos iguais, que eu já expliquei aqui, já falei muito. Qual que é a regra dos comprimentos iguais? Que no patchwork, o patchwork da casa costurada, a gente segue essa regra, que é uma única regra, e com ela a gente faz um zilhão de coisas, em formas assim, pode ser triângulo, tudo quanto é forma, a gente vai seguir a regra dos comprimentos iguais, que você vai sempre costurar retalhos de comprimentos iguais. Então, vou dar um exemplo aqui para quem tá chegando agora de como não pode fazer, tá? Pra gente ver. Então, olha aqui, ó, tá cortado, eu cortei o retângulo, né, lá nos pedaços. Vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar um pedaço aqui que todo mundo consegue ver. Então, aqui, ó, essa lateral aqui que eu tenho, eu consigo emendar com essa daqui, ó. Os comprimentos aqui são iguais? Não são. Então, aqui eu não posso emendar. Gente, meu tecido tá até sem passar, porque à medida que eu vou fazendo, eu vou passando, tá bom? Não passei antes, não quis passar, que eu queria mostrar pra vocês que a gente pode ir fazendo. Lógico que ele não tava mega amassado. Então, aqui, ó, aqui não dá. Então, eu vou sempre, se eu já tiver pensado numa forma antes pro jogakibo, eu vou sempre pegar o que eu posso emendar de comprimentos iguais. Então, aqui, ó, olha, aqui então eu viro direito com direito, e aqui eu tenho comprimentos iguais. Ó, então aqui, esse daqui eu já posso começar a emendar. Então, pelo desenho que eu fiz aqui, ó, o que eu vou conseguir de comprimentos iguais? Esse com esse, depois eu tenho esse daqui com esse, depois eu tenho esse com esse, e esse último aqui tá sem emenda. Então, depois que eu emendar essas, aqui ó, são tiras aqui, ó, depois que eu emendar, eu posso emendar uma na outra, que todas vão ter os comprimentos iguais, tá? Então, assim eu vou começar. Então, aqui, eu vou dar uma passadinha agora pra começar a emendar, pra ele ficar bem, porque aí na hora de emendar é bom ele tá bem passadinho, pra gente não errar a costura. A gente vai emendar tudo com um pezinho de máquina aqui, meio pé de costura, né, que eu uso. Pra quem tá chegando agora, toda live eu mostro, e tem gente que pode achar que esse minha fala aqui é redundante, mas sempre tem gente nova chegando aqui, então eu preciso mostrar o pezinho de costura, que é esse aqui que eu uso. Deixa eu colocar o tecido aqui. Esse pé que é um pé de zigue-zague. Eu trabalho de uma forma mais livre, o patchwork da casa costurada é mais livre, então eu não uso polegadas, eu trabalho com centímetros, porque é a medida que a gente está mais acostumado aqui. Então, esse é um pezinho de zigue-zague, metade dele tem 0,75 centímetros. Então, a minha margem de costura é sempre 0,75, tá bom? Então, deixa eu passar aqui pra gente... Deixa eu só ver, porque eu não tô conseguindo ver se tem dúvidas, se tem pergunta no... Acho que tá tudo bem aqui, né, gente? Aqui, ó, a Elia Carla Jorge agradeceu que ela é novata. Pois é, eu sempre falo, coloca aí hashtag sou novata ou hashtag sou pet lover, se você já me segue há mais tempo, que aí eu sei que eu preciso dar as informações desde lá do comecinho, né? Pra todo mundo conseguir fazer, tá? Então, vou dar uma passadinha aqui. Acho que o ferro ainda tá frio. Então, aqui eu tô usando a cambraia de linho, tá, gente? Acho que eu já falei, mas
E a cambraia de linho, o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter molhado aqui, né, com a minha água milagrosa. Deixa eu pegar ela aqui. Pera aí, que eu esqueci de pegar. Então, água milagrosa aqui, aqui ó, a minha, nem mostrei porque eu balancei, a gente tem que balançar porque ela tava sem usar ali, e aí deposita aqui no fundo. A goma Pox deposita no fundo. Então, passando aqui. E aí, vocês vão prestar muita atenção, porque a gente não vai costurar do jeito convencional do patchwork, tá? A gente vai ter que fazer umas outras costurinhas depois que unir os tecidos. Então, presta atenção como é que faz o jogakibo. Falando mais uma vez que esse jeito... Então, aqui, ó, o patchwork é assim. Comprimentos iguais, direito com direito. Aqui, essa cambraia de linho não tem direito, não tem avesso. Mas eu poderia estar fazendo com algum pano que tem. E aí, a gente tem que unir direito com direito. A gente vai unir aqui os... Aqui, ó, a Elia já tá perguntando, que a Elia é novata, como se faz água milagrosa. Elia, quando acabar essa live, você procura aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube a live que chama Água Milagrosa, que lá tem a receita toda, tá? Então, aqui eu vou costurar com o meio pezinho. Meu ponto aqui, pra quem sempre pergunta, deixa eu mostrar a máquina aqui. Acho que tá dando pra todo mundo ver a máquina. Todo mundo sempre pergunta. Meu ponto tá aqui no 3. Entre 2,5 e 3 que fica. E aí aqui eu tento fazer bem certinho, seguindo bem a linha aqui. O alinhamento do tecido. Vou mostrar pra vocês depois, tá? Então, aqui, ó, primeira costura já foi dada. Ó, acho que branco no branco, não sei se vocês conseguem ver. Primeira costura foi dada, e aí eu tenho, olha só, esse daqui é o 0,75. Então, agora, o patchwork tradicional, o que eu faria? Eu passaria isso daqui e abriria a costura, ou tombaria a costura para um lado e para o outro. Mas agora, eu vou dobrar aqui, hoje faço costura francesa. Só que eu não quero uma costura muito grande aqui. Eu não quero nada assim muito grande. Então, eu vou cortar. É japonês, não, é coreano, jogakibo, tá? Jogakibo. É J-O-G-A-K-B-O. Então, eu vou cortar com o cortador circular. Eu vou tirar um pouquinho aqui, tá, gente? Aqui, ó, com a régua. Então, esse pedacinho que eu cortei, que eu costurei, eu vou deixar ele menorzinho, tá? Não quero ele muito grande. Então, eu vou dar uma refiladinha aqui. Pra ficar delicado. Pronto. Então, aqui já... Olha aqui o que sobrou. Olha como que ficou pequenininha aqui a costura, ó. Sobrou pouquinho, estão vendo? E aí, eu vou virar. Como a cambraia, ela tem uma... Ela é durinha, assim, né? Que é tipo o rami, que é esse tecido que as coreanas usavam, ou acho que talvez ainda usem. E ela aceita a gente dobrar assim, olha. Aqui já fica dobrado. Eu vou passar o ferro só pra dar uma garantida e ficar bem passadinho. Mas só de dobrar, olha como que a cambraia de linho já aceita, né? Então, aqui... Então, vocês viram? Costurei, agora eu dobrei, fica bem alinhadinha a costura. E aí, eu passo. E agora, eu vou costurar de novo. Isso aqui é a costura francesa, tá? Como eu tô falando aqui, é uma adaptação minha do jogakibo coreano. Uma adaptação para fazer a máquina, porque o jogakibo, ele é feito à mão, tá? Então, agora que a gente já vai de novo aqui no... Nossa, a gente tem tanto fio aqui.
no meio pezinho de costura, do pezinho de máquina. Espera aí que acho que a linha... Peraí, gente, que perdi a linha aqui, não quero perder. Não quero ter que enfiar essa linha na agulha aqui agora. Pronto. Eu tenho até live que eu falo aqui pra puxar, ó. Então aqui, tá vendo? Agora sobrou isso. Aqui, assim é a costura francesa. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou dobrar isso daqui de novo e vou costurar. Eu vou colar esse pedacinho que solta aqui no jogaquibo feito à mão. Na hora que a gente faz essa costura, isso já sai costuradinho. Mas aqui agora eu vou fazer uma terceira costura, tá? Então eu vou passar de novo bem passadinho. Então por isso, vocês estão vendo que dobra, vira, dobra. Então fica um monte de tecido aqui dentro. Então por isso a gente tem que usar tecidos bem fininhos. Porque senão fica um bololô de tecido. Fica tudo muito grosseiro, né? Vocês podem até usar nessa segunda costura um pouquinho menos do que um pezinho de costura. Não precisa usar... Pode fazer mais fininho, tá? Quanto mais fininho, mais bonito. Mas aí tem que tentar fazer assim mais uniforme, tá? E agora eu vou passar uma costura aqui, tá? Vocês estão conseguindo entender, gente? Então aqui agora eu vou passar uma costura aqui. E aí depois a gente vai ver como que a gente vai emendar o outro pedaço, tá bom? Aqui, como ele é mais grossinho, muito cuidado na hora de colocar na máquina, pra a máquina não engolir, não embolar, tá? Então, até dou uns pontinhos à mão antes, assim, manualmente aqui na máquina, pra ter certeza que a máquina não vai engolir esse pedaço aqui. É mais trabalhoso que o pet tradicional? É. Que o pet dá a única regra, né? Mas não tem cálculo. E ele, a mão, ele é uma técnica meditativa. Aqui como é que fica? Não sei se o pessoal do Facebook, do YouTube tá conseguindo ver. Aqui, ó. Assim que ele fica, tá vendo? Então, ele vai dar como a gente usa os tecidos bem fininhos, ele vai dar uma sombra. Então, ele fica desenhado. Isso acaba que vira um desenho no patchwork. Então, esse pedaço aqui já tá emendado, já tá pronto, né? E aí, eu preciso emendar os outros. E aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou emendar nesse aqui, aquele pedaço lá que já tá inteiro, pra vocês verem como é que eu vou emendar isso aqui agora. Então, mesmo ele não tá... Aqui, ó, de um lado, ó. Esse daqui seria o avesso. E esse daqui o direito. Não é lindo? Imagina uma cortina assim. E a cortina, ela pode ser toda branca. E ela vai ficar toda desenhada com esses riscos aqui. Porque como é transparente, isso vai ser o desenho. Então, agora eu vou emendar a outra parte aqui que tá inteira, ó. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã pra eu emendar todos os pedacinhos. Mas eu vou mostrar o seguinte. Porque mesmo que ele não tenha o avesso e o direito, é super parecido, mas não é idêntico. Por quê? Porque do direito, se você considerar esse aqui o direito, você enxerga duas costuras. E eu não sei se na tela aqui vocês conseguem ver duas costuras, como se fossem dois pespontos. E do lado de cá, você vê só uma costura.
A outra é uma costura embutida. Então, de um lado você vê 2 pespontos e do outro lado 1. Se você quiser que um lado fique todo igual, todo com 2 pespontos, e o outro lado todo com um pesponto só, aí você tem que emendar da seguinte forma. Você vai pegar sempre... acho que é bom eu emendar outro aqui, só para vocês entenderem. Porque você vai pegar sempre o lado com 2 pespontos. Você considera, por exemplo, o lado com 2 pespontos é o direito. Então, você vai sempre unir lado com 2 pespontos com lado com 2 pespontos. Aí, quando tudo ficar pronto, no final das contas, você vai ter tudo com 2 pespontos de um lado e com um pesponto do outro. Vamos ver se vocês vão entender. Pera aí. Então, deixa eu emendar mais esse aqui para vocês verem que eu vou unir 2 lados com pesponto e aí a gente vê como é que fica, tá? Pode parecer que tá complicado, mas não é não. Pera aí. Então, esse aqui eu vou passar, porque aqui, ó. Deixa eu... Então, aqui, ó. Esse daqui já tá unido e esses 2 precisam ser unidos. Então, eu vou passar esses 2 aqui, porque depois que eles estiverem unidos, eu consigo unir com esse outro pedaço aqui. Vocês estão conseguindo entender, gente? Espero que sim. Então, aqui, dou uma borrifadinha com a minha água milagrosa. Então, hoje, tô fazendo aqui tudo de uma cor, não tem combinação de cores, mas essa beleza também da gente ver, a gente só enxergar o desenho e a textura numa cor só, por exemplo, que é esse branco, esse off-white aqui que eu tô trabalhando, isso é muito bonito. Mas a gente pode fazer todo aquele processo da casa costurada, de escolha das harmonias, escolha das cores, dos tecidos, fazer os formatos e as miniaturas pra gente trabalhar a combinação de cores também, que fica maravilhoso. Fica uma obra de arte, um jogo-aquibô colorido, com cores interessantes, com harmonias pensadas, né? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para emendar o outro aqui, ó. Direito com direito. Vou fazer mais rápido, sem ficar muito na falação, só para vocês verem aqui, para vocês entenderem, né, o processo. Vou repetir o processo aqui de novo e depois a gente emenda. Então, costuro aqui com meio pezinho de máquina. E aí, o que eu faço antes de dobrar? Agora eu vou dar uma refilada e cortar um pouquinho essa sobra aqui. Deixar ela um pouquinho menor, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloco a régua aqui. Isso aqui é mais ou menos no olho, tá, gente? Eu corto, tipo assim, a metade do que tinha. Eu tiro a metade. E aí, eu dobro e passo, né? Aqui, ó. Pode dobrar a mão. Ah, pode fazer assim também, sabe? Pode, ao invés de passar, pode marcar vincar com o marcador era. Elas têm uma pedrinha, sabe? É legal, assim, uma pedrinha afiadinha, que elas têm uns instrumentos muito maravilhosos, esses orientais. Então, pode ser feito assim, ó. Pode ser marcado assim, vincado. Aqui, ó. Que fica bem... Deixa eu fazer bem forte aqui, ó. Como se fosse o ferro tivesse passado. Cuidado, né? Porque é um tecido de trama bamba, senão a gente começa a esticar ele demais, tá? Mas o jogo-aquibô, ele não fica retinho, não. Então, agora aqui, ó. Lá vou eu com o meio pezinho de máquina. Então, cuidado, porque essa parte aqui já tá grossinha. Então, cuidado pra máquina não engolir. Então, dê uns pontinhos à mão assim antes. E vamos lá. Agora, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Posso abrir aqui, vincar ele.
Aqui, ó. E aqui eu gosto de colocar alfinetes, tá? Para o meu ponto na máquina ficar mais certinho. Ai, gente, vocês vão ver como que fica lindo. Fica muito lindo. Então, aguenta as pontas aí, que aqui é a última costura. E aí eu vou unir um pedaço no outro e vocês vão ver como é que a gente une um pedaço no outro que já tem emenda, tá? Depois eu quero falar uma questão de fazer ele colorido. Aqui, então, eu tenho que tomar mais cuidado para a máquina não engolir, tá? Então, eu vou... Posiciono bem direitinho e dou uns pontinhos aqui pro tecido entrar mesmo no pezinho, porque às vezes... na hora que a gente já começa a pisar no pedal, ele dá uma embolada. Então, por isso que eu faço esse pedacinho à mão. Essas dicas são legais, sabe por quê? Porque poupam tempo. Porque, às vezes, se a gente fica... se o negócio começa a dar errado, embola, a gente tem que tirar da máquina, desembolar. Então, parece uma bobagem. A gente começa a mão, mas isso vai te poupar muito tempo e aborrecimento. Tá? Ó, estão vendo que eu vou devagar? Mesmo eu tendo prática, às vezes pro ponto ficar, aqui ó, até saiu, pro ponto ficar bonito, eu tenho que ir mais devagar. Patchwork, essas técnicas assim, por isso que fala de terapêutico, né? Porque a gente tem que ficar focado ali, prestando atenção, não é de uma hora para outra. Então, aqui já tá costurado. Então, aqui, ó. Tá igualzinho esse daqui. Tá vendo? Então, esse lado aqui é o lado que tem 2 pespontos. E esse lado aqui é o lado que tem 2 pespontos também. Só quero falar uma coisa sobre fazer colorido. Na hora que a gente vai fazer colorido, ou a gente vê uma linha, porque a linha sempre vai ficar muito aparente. Então, ou a gente vê uma linha que vai ficar o mais discreto possível, ou você vai ter que ficar trocando de linha toda hora. Então, aí, pra fazer a máquina, é mais chato mesmo, tá? Parece que o chat aqui do YouTube parou de funcionar. Ah, gente, o YouTube... YouTube, peraí que eu vou... Deixa eu só voltar aqui no YouTube. Só um minutinho, gente. Vamos ver se vai dar certo. Ai, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Vocês esperam só um minutinho? Eu não sei, eu acho que o YouTube... quem tava no YouTube, então vem pro Facebook, porque eu acho que o YouTube caiu. Não sei se eu consigo reconectar. A Selma falou que não dá pra ver. Não dá pra ver o quê? Selma, mas no Instagram tá dando pra ver. Eu vou deixar bem pertinho aqui, ó. Não sei se... Acho que vocês não conseguem ver os pespontinhos, né? Então tá. Então, só essa questão da linha dos tecidos coloridos, tá? A Rosa Lúcia falou que o YouTube parou. Deixa eu ver se... Que eu queria tanto que todo mundo visse. Deixa eu ajudar vocês aqui. Peraí. Vamos ver se a gente consegue de novo. É rapidinho aqui, gente. Só colocar uma outra chave aqui. Vamos ver se a gente consegue começar de novo, tá? No YouTube. É porque eu tenho medo de fazer começar de novo no YouTube e o Facebook parar. E aí eu não sei se eu consigo. Então vamos lá. Só um minutinho. Tá quase. Não consigo, gente. Então é isso. Quem tava no YouTube, então passa aqui pro Instagram. Porque senão o Facebook vai cair, tá? Então tá, então o que a gente vai fazer agora para unir todos do mesmo lado, né? Que eu falei que tem o lado aqui dos 2 pespontos. Selma, então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Então, acho que aqui no Instagram você consegue ver as 2 costuras, ó. Então, aqui tá com 2 costuras dos 2 lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Peraí.
que eu tenho que fazer o povo enxergar aqui. Então, eu vou fazer 2 costuras com 2 costuras. Então, aqui tem 2 pespontos e 2 pespontos. Então, eu considero que aqui é direito com direito. Então, eu vou unir direito com direito e vou fazer a mesma coisa agora. Só que agora, aqui, ó, eu tenho uns pedacinhos que vão ficar grossos aqui na hora de passar a costura. Então, eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Então, a primeira coisa aqui é o pezinho de costura. Tá? Aqui, ó. Pezinho de costura. Então, eu coloquei os alfinetinhos, vou passar aqui o meio pezinho de costura. O mesmo processo que eu fiz anteriormente. Depois vou cortar aquele pedacinho. Ó. Aqui. Então, aqui na hora de passar o cortador, agora a gente vai cortar o pedacinho que sobra, tem que passar com firmeza, porque eu vou ter que cortar lugares onde já estão costurados e que tem um morrinho aqui, que aqui tá grossinho, né? Então, aqui, ó, costurei, tá? E aí, agora eu vou tirar esse pedacinho, metade aqui do que sobra, que eu tiro. Vamos ver se foi... Ah, aqui cortou. E aí, agora eu vou dobrar. Agora eu prefiro passar, porque como eu tenho aqui, ó, esses lugares mais grossinhos, onde tem a costura, passando eu acho que fica melhor, tá? Então, deixa eu pegar minha tabuinha. Dou uma passadinha. Ponho os alfinetinhos. Então, lembrando quem tá chegando agora, isso é uma adaptação do Jogakibo coreano, que é feito à mão. Eu fiz uma adaptação para ele poder ser feito à máquina. Vocês vão ver como que vai formando desenhos bonitos. E podem ser desenhos aleatórios, gente. Sabe? Não precisa estudar muito isso, não. Lembrando aqui, ó, a dica de começar à mão. E agora vamos com o pedal. Então, presta atenção na dica. Se você emendar sempre o lado de 2 pespontos com o lado de 2 pespontos, colocar aqui, ó, direito com direito, né? Aí, essa emenda aqui vai ser a emenda de 2 pespontos também. Então, aqui você decide para que lado que você quer virar ela. E aqui eu vou virar para qualquer lado. Não faz, para mim não faz diferença, tá? E vou passar. Para poder passar a costura. Agora, vem uma dica super legal, que eu já mostrei no curso. No curso lá eu falo que martelo é instrumento de costura. Martelo é ferramenta de costura. Então, o que que acontece? Como eu tô virando costura em cima de costura, em cima de costura, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tá muito grosso. Apesar do tecido ser muito fininho, ó, isso aqui vai estar grosso, ó. Porque aqui eu já tenho muitos tecidos e aqui eu ainda vou virar um em cima. Então, a gente vem com o martelinho. Não vou martelar em cima. Deixa eu tirar a minha base de corte aqui, que eu não quero estragar ela. Então, não vou martelar em cima da base de corte, tá? Só um minuto. Então, aqui, ó, eu dou uma batidinha, ó. Estão vendo? Pra dar uma maciada. Aonde tem muita costura. Ai, que barulhão.
Quando é a mão não precisa fazer isso, né? Mas se quiser, pode até fazer. Mas a máquina realmente, eu sinto necessidade de fazer isso para ficar para a máquina conseguir passar. Na hora que a máquina for passar aqui, talvez eu tenha até que passar manualmente para ela dar conta desse. Ainda acho que tá grosso. Ai, gente. Para ela dar conta desse grosso aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo que vai formando desenho? As emendas vão formando desenhos. Olha que lindo. Que tecido é esse? Esse tecido é cambraia de linho. Uma cambraia bem fininha. Como se escreve essa técnica? Jogakibo. J-O-G-A-K-B-O. Então, aqui a mesma coisa. Eu vou começar devagarzinho, né? A mão aqui. Já tiro o alfinete, bora lá. Ó, agora eu cheguei naquele lugar que tô chegando naquele lugar que é muito grosso, vamos ver. Aqui, ó, a máquina passou. Então, se esse tecido for mais grosso que isso, uma máquina doméstica, ela tem dificuldade de passar. Então, e aqui eu falo que a gente consegue fazer qualquer coisa de patchwork com essa máquina doméstica. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, tá bom? Então, é isso. É assim que vai fazendo, olha aí. E ele vai ficando todo assim. Então, vai formando um desenho tão orgânico, tão bonito, gente. Isso é uma obra de arte. Isso é muito maravilhoso. Vocês estão percebendo? Aqui, Alan, caiu a transmissão do YouTube, percebi, só que eu não consigo. Como eu tô transmitindo tudo pelo mesmo aplicativo, o YouTube e o Facebook, eu acho que se eu tentar entrar no YouTube de novo, o Facebook vai cair. Então, aí eu fico com pena de interromper, porque aí eu vou perder os dois, né? Tá vendo, gente? Como que isso é exatamente uma delicadeza, a Cláudia Regina tá falando. É muito, muito delicado. Então, olha, aqui seria o avesso. Deixa eu cortar as linhas para vocês verem. Ele não tem, então, uma cortina. Imagina, num apartamento até que a gente não vê muito isso, mas numa varanda, se for a cortina de uma janela que dá para uma varanda, a gente olhando a cortina de dentro ou de fora, ela é maravilhosa, ela é super bem acabada, ela é linda. Então, para cortina isso é muito legal. Uma casa também que a gente consegue andar, né? Passar por fora da janela, a gente vê que fica muito bonito, né? Uma toalha de mesa fica muito bonita, porque fica uma toalha de mesa delicada, chique e sem avesso, não precisa forrar. Né? Tem, eu falo muito aqui, né? O patchwork da casa costurada, jogo americano, eu não coloco manta, toalha eu não fico forrando, não acho bonito, não acho delicado, não acho chique, né? Teve alguém que perguntou se pode fazer de percal. Não dá pra fazer de percal, o percal é grosso e vai ficando costura em cima de costura, isso aqui vai ficando muito grosso de passar na máquina, não fica delicado, não fica tão bonito assim, tá? Uma toalha de bandeja, Rejane, tá vendo, gente? É isso, coisas delicadas que dá pra fazer e fica muito maravilhoso. É isso mesmo. Arte costurada, não conheço o tecido, é fácil de encontrar cambraia de linho, onde vende linho. Hoje em dia tem sites, tem Instagrams, nossa, tem um, não sei se chama Puro Linho, porque linho realmente não é muito fácil, né, de encontrar. Cambraia de algodão dá. Organza e organdi, mas aí é tudo puro, tá, gente? Nada sintético. Mas organza, eu já falo que organza é bem difícil de costurar, porque a organza tem uma trama muito bamba e a organza dança. Eu, como venho da costura fina, dos vestidos de noiva, nossa, costurar organza é um negócio assim, você reza antes para começar a costurar.
tá? Mas é muito, muito. Aqui, ó, Rejane. Aqui em Portugal usa-se muitas cortinas em linho com uma transparência. É muito bonito, né? Mas o linho, para o jogaquibô, o linho eu ainda acho grosso. Aí tem que ser a cambraia de linho. Tá vendo? Ela é fininha. Olha, ela é transparente. Deixa eu colocar a luz da máquina aqui pra vocês verem como que ela é transparente. Olha, tá vendo que tá dando pra ver aqui atrás, ó. Olha aqui minha mão. Tá vendo? É um tecido bem transparente aqui, ó. Viu? Então tem que ser esse tipo de tecido. Mas, gente, é chique de doer e é fino demais. Dá mais trabalho, porque vocês veem, no patchwork que a gente faz, normalmente a gente dá uma costura e aquilo já tá terminado e você vai emendando. Aqui você dá 3 costuras, né? Nesse feito à máquina. Então, fiquem ligadas. Vou fazer um post no Instagram sobre o jogaquibô e vou perguntar se vocês querem que eu conte a história toda do jogaquibô, contextualize historicamente e mostre como é feito à mão. E aí, se tiver muito quero lá, eu faço uma live e mostro como que elas fazem, porque a mão é um pouquinho diferente, tá bom? Então deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A live vai ficar salva? Vai, Carmen! Ah, Carmen, agora eu quero fazer uma cortina. Pode sugerir Instagram de Linho ou Analice. Não sei se chama Puro Linho. Eu vou procurar. Na verdade, eu nunca comprei nesse Instagram, mas eu sei que tem, tá? Eu vou procurar o nome certinho e eu posso colocar no meu Instagram de referência pra vocês. Mas eu não sei se é uma coisa assim, só linhos, puro linho, alguma coisa, tipo, só linho, assim, tá? Deixa eu ver se tem mais. Cambraia colorida também. Fica lindo, porque aí no colorido a gente vai usar as técnicas da casa costurada, né? As técnicas de combinação de cores, de fazer as harmonias. Só que a gente não fica fazendo cálculo, viu? Então prestem muita atenção. Isso é livre, é uma técnica livre. Eu já tive, na verdade, uma aluna, inclusive até ainda tenho, porque no curso A Casa Costurada eu conto a história do jogaquibô, mostro, e ela ficou louca, pirou e quis aplicar toda a técnica que a gente faz para passar as miniaturas para o papel quadriculado, para transformar em medidas, ela quis transformar para o jogaquibô. E aí ela mandou uma mensagem no curso, falou assim, tô ficando louca. Eu falei, vai ficar mesmo. Se você tentar pegar uma técnica que é de fazer de um jeito e aplicar numa forma de fazer, né, num patchwork que é tão livre, você vai ficar doida mesmo, porque haja cabeça para ficar calculando. Então esse daqui não é para ficar calculando, tá? Então, assim, uma toalha de mesa, ela precisa ter a medida exata. Não, você vai fazendo. Chegou naquela medida, mas faltou mais uma barra. Então, vamos costurar mais uma barra, vamos pregar mais um pedaço, entendeu? A cortina, nossa, faltou 10 centímetros. Vamos continuar o jogaquibô. Que as coreanas era assim que elas faziam. O pano de embrulho, então, geralmente, elas iam... aí a pessoa, imagina, com muita prática, então elas já iam fazendo até ficar num formato quadrado. Mas tinha panos pequenininhos, panos grandões, elas não ficavam medindo, elas não partiam de um processo super mental e matemático, não. Porque o jogaquibô, gente, ele é uma técnica, ele feito à mão, ele é uma técnica meditativa, tá? Ele é uma técnica bem terapêutica. E quando a gente fala que a costura é terapêutica, que o fazer manual é terapêutico, se você tem que colocar muito mental ali, e o mental é a matemática, ficar fazendo muito cálculo, ele não é mais, ele deixa de ser terapêutico, ele deixa de te ajudar e, na verdade, ele vai te dar estresse, ele vai te dar raiva, ele vai te dar ansiedade, então não é pra isso. Então, o jogaquibô é essa técnica terapêutica se for feito como os coreanos faziam, tá? Se a gente começar a colocar a técnica americana dentro de uma técnica que é tão livre, né? Essa matemática toda do patchwork tradicional, essa complicação toda. E olha que na casa costurada nem é o patchwork tradicional, é uma técnica super simples, mas nem ela eu acho que vale a pena colocar aqui, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou completar o meu jogaquibô aqui e ele vai virar, acho que talvez uma toalhinha, né, de bandeja, pode ser. Aqui já até dá, ó, se eu fizer a bainha nele, já até dá uma toalhinha. Pode ser um painelzinho para um vitrô. Ai, ficava lindo, hein? Na frente de uma janela, assim, um basculantinho. É lindo. Deixa eu ver perguntas. Adorei estar aqui com vocês.
gostoso essa sexta-feira. Aqui, ó. Será que vende em lojas de tecido para decoração? A cambraia de algodão? A cambraia de algodão pode até ser para cortina fininha, né, Cláudia? Cambraia de algodão geralmente para camisa fininha, assim, levinha, para batinha, sabe? Bata, aqueles vestidos, sabe vestido de batizado, né, de bebê? Que aquele vestido de algodão que às vezes é bordado e tal, mas aquilo é cambraia de algodão, pele de ovo, né, que se chama também. A Elisa, muito chique, é muito chique mesmo, já quero. Andréia, lógico que queremos. Você molhou a cambraia antes de cortar? A Cíntia tá perguntando. Cíntia, eu falo aqui tudo que tá dentro dessa minha caixinha mágica que tá molhado. Tudo, 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 tá? Não entra nada aqui sem ser molhado, tá? A Ângela, a costura é igual à francesa. Na verdade, ela é um passo a mais da francesa, ela é a inglesa. Que a inglesa a gente faz a costura francesa. Se bem que a inglesa não é igual à francesa, não. Essa adaptação que eu fiz a gente faz a costura francesa e aí prende ela com o pesponto. Porque a costura inglesa, a gente faz um pedacinho maior, um menor, e aí aquele pedacinho maior embute o menor, né? E aí eu acho mais difícil, porque a gente tem que dobrar muito certinho. Então eu falei que aqui que era uma mistura da inglesa com a francesa, mas ela é a francesa e aí rebatida com um pesponto. Porque a inglesa, eu acho ela mais chatinha de fazer, tá? Mais difícil. A Lansucci, que linha você recomenda? Eu tô usando linha comum aqui, linha de costurar. Essa aqui é aquela crawl. Como é que chama essa linha, gente? Deixa eu ver se... Eu sempre esqueço. Porque a gente faz, quando eu faço quilting, eu faço com a corrente marrom, mas eu acho ela, pra gente fazer o jogakibo, eu acho ela grossa. Porque como é costura em cima de costura, então eu prefiro uma linha mais fina, tá? Eu esqueci como é que essa linha chama. É uma linha que começa com K. Crawl. Ai, gente, esqueci. Mas tem até live aqui que eu falo dela. Ela não é totalmente de algodão, não. Ela tem um pouco de sintético nela, eu acho, tá? Mas não faz tanta diferença assim. Só que quando eu gosto de fazer, eu faço quilting com a corrente marrom, que ela é linda de algodão, eu adoro. Mas aqui, como é muita costura, eu não quero ficar trocando a linha toda hora. Então é uma linha mais fina, tá? A Elisa, também quero uma cortina, vai ficar muito chique na minha sala. E aí bate tanto sol, né, Elisa? Fica lindo. Só que vai ser uma cortina que você vai ter que trocar, que o sol acaba com ela, mas dá um rebatimento lindo, né? A Inês, semelhante à costura francesa para camisa. Exatamente, né? Quando faz aqui no ombro, né? É isso aí. Quero fazer uma cortina também, todo mundo aqui. Ana, seu trabalho é muito estimulante, livre que bom, uma cortina para parte de bebê, a Rejane, é muito lindo mesmo. Aqui, ó, o pessoal falando, quero sim. Ana, tô na rua, vai caçar. Então é isso, gente. Ana, como finaliza? No caso, uma barra comum, você pode fazer uma barrinha aqui, ó. E é legal se você tem uma barrinha, Carmen, do tamanho da costura, né? Porque fica aqui, ó, porque ela também vai dar a mesma sombra. Olha como fica lindo, entendeu? Mas pode fazer mais largo aí a gosto do freguês. Eu acho que eu faria aqui, ó. Eu acho que eu faria do mesmo tamanho aqui, tá? Eu gosto de fazer do mesmo tamanho, que eu acho que fica mais uniforme. Aqui, ó, na subida da escada no vitrô, né? A Elisa, quem está em BH vende na J Lira. Cambraia, Elisa. Então, gente, na J Lira. J Lira tem Instagram também, tá? Aqui em Brasília eu compro. Só que a J Lira não entrega no Brasil inteiro, não. É pra quem estiver em Belo Horizonte mesmo, tá? A Vieira também falando, tudo que compra guarda. Não guarda. Como é que é? Nenhum tecido que compra guarda sem molhar. Já fica tudo preparado. Exatamente, gente, isso facilita a vida demais, né?
Queria saber se tinha que ser de algodão apenas. Eu prefiro os tecidos naturais, né? Não precisa ser só de algodão, porque a seda não é de algodão, né? A seda é do bicho da seda, o rami é de uma planta, é tipo uma urtiga, chama grama da China. A cambraia de linho é de linho, né? O linho é uma planta também. Então, os tecidos naturais, mas que sejam finos. Linha cron, os tecidos naturais que sejam finos. Linha cron. Obrigada, Inês. A Neuza tá falando que tá cortando o som. Ave Maria. Cheguei agora e fiquei curiosa, vai ficar gravado? Vai. Então é isso, gente. Olha, um beijo grande pra vocês. Bom fim de semana. Aí vou fazer o post no Instagram e quero todo mundo respondendo lá pra depois eu fazer a live sobre o Jogakibo tradicional mesmo, a mão e tal. E a gente faz ele colorido, bem lindão, tá bom? Ó, um beijo, obrigada!